Agora eu coloquei. Então, mas beleza, já coloquei aqui, tá? Mas vai pro canal. Deixa eu só chamar os outros Já vai. irmãos. Ô, pastor, Oi, filhote. sua irmã que trabalha lá no Einstein, ela chegou a falar alguma coisa do uso do remédio cloroquina lá? Filho, ela tá numa loucura que a gente não tá nem conseguindo conversar com ela. Parece que tá tendo uma efetividade positiva esse remédio aí, viu? Então, eu também ouvi falar, mas assim, eu não estou conversando com ela em virtude do momento, né? Que Uhum. ela e todo o pessoal da saúde, porque eles não estão tendo nem tempo para poder ter aquele momento mais familiar em si, né? Porque está todo mundo correndo desesperadamente, trabalhando em vários turnos, né? Então, Sim. mas assim que eu consegui conversar com ela ou com alguns colegas que são médicos, mas eu tenho ouvido boas coisas, né? Boas coisas. Não, a irmã Lilian, não sei porque não entrou. O Luiz, né? Vamos de novo aqui chamar eles. Vamos ver se eles conseguem entrar. E as aulas voltam quando, Felipe? Só Deus sabe, pastor. É. E você está lá trabalhando, Reis? Está trabalhando normalmente? Diminuiu? Não, lá tá normal. Muito cheio lá, Lá não? tá normal. Agora diminuiu um pouquinho, mas ainda tá cheio ainda. É. Estou ligando aqui para a irmã Luiz para a gente começar. Irmão Luiz e irmã Carmen. Lilian, já está aí, Fia? Já tô aqui, pastor. Tá bom. E o Adriano tá bem, filha? Tá bem, graças a Deus. Então tá bom. E a Natália, Fê, como que tá? Tá bem, tá aqui do lado assistindo série. Ah, tá. Manda meu abraço para ela. Mano, sim. Deixa eu só colocar o irmão Luiz. E você, Elaine, as aulas ainda nada, né, filha? Eu tô de férias, pastor. Entendi. Peguei 20 dias de férias, aí eles deram 30 dias de férias para todo mundo. A gente só volta no dia 2 de maio. Em virtude disso, né? É o recesso, né? Isso, aí vai ser pago esses dias. Na realidade, eles adiantaram o recesso de julho. Sei. Só que só Isso vai é ser muito pago ruim. só. Aí, no caso, então, as meninas acho que nem vai ter pagamento esse mês. Essa fase agora não vai ser fácil. Por isso que há pouco, quando eu falava da recessão, não vai, não tem o que fazer no sentido, todo mundo vai sofrer, né? Imagina o salário cortado, as dívidas, ninguém contava com isso. É uma situação bem complicada, né? Deixa eu chamar aqui o irmão Luiz. Estou chamando ele aqui, mas eu não sei porque ele não está conseguindo atender. Deixa eu chamar no particular deles. Eu perguntei sobre o remédio, pastor, porque está tendo um resultado tão positivo, mas tem parte da mídia e dos políticos que estão tentando esconder a eficácia desse remédio, né? Estão É, fazendo uso político, não sei do que. Ah, Eles não né? querem, eles na verdade eles querem qualquer informação que deu errado alguma coisa. Esse é um remédio que já é usado há 40 anos no tratamento de malária e um estudo de 2015 já foi provado que a eficácia dele no tratamento de SARS, né? sim. Então, mas existe uma linha ideológica que quer que dê errado, ou seja, estão torcendo para o vírus, estão torcendo para que tenha o maior número de mortes para alimentar a narrativa, né? Isso é um Absurdo. absurdo. É um absurdo, é um absurdo. A gente fica preocupado porque a gente vê uma
uma, uma manipulação dos fatos, né? A gente viu que nem teve uma entrevista com um secretário do Dória, né? Que teve uma entrevista com ele onde com o Datena ele foi perguntado se ele usou, porque ele pegou o Covid e tá curado, né? Foi É. perguntado se ele usou cloroquina, ele não quis responder. Aí o Datena falou: "Ah, você usou, eu sei, você não tá respondendo, mas eu sei que você usou". Aí Pois acabei de é. ver aqui tem um documento mostrando que ele mesmo receitou o próprio remédio para ele. E Então para eles que estão escondendo, não sei esconder, por né? quê. Você Porque vê eles que sabem que se a população tiver acesso a uma informação positiva, logo, logo vai acabar essa quarentena, né? Essa quarentena claro, também está servindo politicamente para muita gente. muita manipulação, sabe uma coisa que até quem é que tem proveito em tudo isso, né? A velha política, que querendo ou não, Sim, esses R$ 600 você fica preso a eles. Isso é horroroso. Isso daí é uma coisa, se torna né? assistencialismo. Exatamente. Irmãos, eu não estou conseguindo contatar com o irmão Luiz. Será que eles não estão ocupados? De repente estão jantando, às vezes não viram, né? Um outro detalhe dessa epidemia toda é a Organização Mundial da Saúde, né? Que ela é liderada por um diretor-geral etíope, só que ele mesmo, quando era secretário da saúde lá na Etiópia, ele mesmo escondeu 3 epidemias de cólera. E ele está a serviço da China. É complicado, né, Felipe? Tem muita, tem É, muita manipulação, tem muita enganação, tem muita coisa é muita perigosa desinformação, né? e muita manipulação, né? Pode ver. Essa questão de A China está se favorecendo de todos os lados nessa história toda aí. é, Principalmente do Sacanagem. lado comercial. é. Opa, acho que ele entrou. Entrou sim. Ô, minha irmã, Entrou. maravilha. Oi, pastor. Então, vamos aqui dar continuidade. Só fazer assim aqui. Vamos dar continuidade aqui. Eu fiquei feliz porque está sendo gravado. E depois, os irmãos no Skype, vocês vão ver aí um íconezinho, e aí vocês vão poder acompanhar a gravação, ou seja, já fica para vocês, vocês salvam no computador de vocês. Então, dando continuidade aqui, irmãos, eu hoje quero falar uma coisa para vocês assim, por quê? Porque muitas vezes, que nem quando o próprio Augusto Nicodemos, quanto aquele reverendo Felipe Fontes, como também aquele outro pastor, o Jonas Madureira, quando eles criticam a base, e criticam muito bem, eles fazem algumas críticas muito inteligentes, críticas bíblicas, que eu concordo. Ao mesmo tempo, por exemplo, olha só, lembram que numa daquelas palestras, o Felipe Fontes, ele falou o seguinte, que nós temos a tendência de criticar em bloco todo. É um defeito que a gente tem, né? A gente pega aqui e fala, ó, isso daqui tudo não presta, joga fora. Ah, essa criança aqui tá cagada, joga fora. Joga fora a água, a A criança criança. e o cocô, vai tudo fora, vai tudo. E não é assim, né? A gente tem que aprender a fazer o quê? A fazer, a olhar e falar o seguinte: tá bom, criou um movimento que eu não concordo, mas vem cá, será que a Bíblia não nos ensina algo sobre isso? E nós, muitas vezes, não estamos fazendo vista grossa em algumas coisas? E aí, o que eu quero falar para vocês agora é de algo que eu aprendi lá na Faculdade de Perdizes com o professor Jorge Pinheiro. Ele falou o seguinte: por que muitos pastores, por exemplo, que nem o Ariovaldo Ramos, o próprio Ed Renekiewicz, e alguns outros pastores se enveredam para essa linha da missão integral, até mais ideológica, e nem se percebe. O Jorge Pinheiro falou uma coisa fantástica, irmãos, isso foi uma coisa que eu levo para a minha vida toda. Ele falou o seguinte, que a nossa interpretação bíblica, ela vai ser determinante por aquilo que a gente faz, ou pelas inclinações daquilo que a gente tem, ou dos dons e dos talentos que a gente exercita. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imaginem que eu, pastor Rai, sou um assistente social.
certo? Sou um assistente social. E aí eu me converto como um assistente social. E agora eu sou treinado, eu sou discipulado. E agora, depois de um tempo, eu começo a ser um obreiro na igreja. E depois eu vou para o seminário de teologia. E quando eu começar a fazer o ministério, lembrem-se, eu já era o quê? Um assistente social. A minha teologia, que eu vou construir, que eu vou participar, ou a maneira que eu vou enxergar aquelas doutrinas, é uma maneira mais voltada para o quê? É uma maneira mais voltada para assistência social. Então, toda a minha interpretação bíblica e teológica, ela sempre vai ter mais destaque para essa área. Por quê? Porque isso já faz parte da minha vida, da minha inclinação como talento e como dom. Por isso que alguns pastores, por exemplo, vamos pegar aqui nessa questão ideológica, tem pessoas que já são meio militantes de um movimento de esquerda. De repente eles veem uma teologia da libertação, isso destaca para eles. De repente eles veem uma missão integral da igreja, destaca para eles. E aí o que acontece? Agora, então, eles assumem uma personalidade, uma doutrina ou uma interpretação bíblica mais voltada para quê? Para essa linha. Estão entendendo? Está dando para entender? Por exemplo, o Felipe Reis, você era da área do esporte. Para quem não sabe, Felipe Reis é professor de karatê, ele é faixa preta em karatê. Então, de repente, ele começa a ser treinado na igreja e quando vai ver, tudo que vai fazer na igreja, ele olha com olhos bons o quê? A área do esporte, a área do exército. Por quê? Porque a história dele é uma história de esportista. Tanto a Elaine quanto o Felipe Riente são professores, de uma área de docência. Quem é da área da saúde, olha, tem uma interpretação para a área da saúde. Quem é da área do comércio, a área dos negócios, que nem eu fui do mercado financeiro. Eu poderia ser um pastor totalmente voltado à teologia da prosperidade. Por que eu não me inclinei a isso? Simples, irmão. Porque quando a gente vai... Então, ficou claro que muitas vezes a nossa aptidão, os nossos dons, os nossos talentos acabam, sem que a gente perceba, facilitando no nosso processo do quê? De interpretação bíblica. Agora, vejam bem, se dentro da igreja a gente tem um irmão que é da área da política, ele vai interpretar a Bíblia que área? Voltando para que área? Para a área da política. Simples. Porque é uma área que ele gosta, ele faz. Como que a gente tem o equilíbrio entre essas coisas? A gente tem um equilíbrio quando a gente pega as escrituras e deixa ela ser lida normalmente entre nós. Quando ela começa a ser lida entre nós, a gente ajusta a nossa inclinação, seja ela política, seja ela social, seja ela esportiva, seja ela do mercado. E aí a gente deixa a Bíblia ser a Bíblia. O problema é que quando nós, por exemplo, pegamos a nossa parte e queremos interpretar a Bíblia do nosso jeito. Por exemplo, deixa eu fazer uma crítica aqui, mas isso cabe bem. Eu acho que o Hernandes, apóstolo chamado apóstolo Estevão, ele era o quê antes de ser um apóstolo? Vocês lembram isso? Não. Quem conhece a história dele? Não? Não lembro, não. Ele era diretor de marketing da Xerox do Brasil. Sabe a empresa Xerox? Hoje, todo mundo conhece sobre Xerox. E ele era diretor de marketing da Xerox do Brasil. Vem cá, tem um marqueteiro melhor do que o Esteves Fernandes? Apóstolos Esteves? Tem? Não tem. Quem foi que começou com o movimento gospel no Brasil? Do jeito que a gente conhece. Ele. Marcha para Jesus. Ele.
Então, nota bem, ele tem um viés do mercado de marketing e ele usa muito bem. Entenderam? Pode O ver, irmãos. problema nessa situação, né, pastor? O problema é quando as pessoas querem adaptar o evangelho ao seu modo de vida. Ao seu estilo, à sua profissão. É isso que é o perigo da missão integral. Está entendendo? Está ficando claro? É uma pessoa que ela é voltada para o social. E agora ela ajusta o evangelho à vida social. Ah, está entendendo, irmãos? Eu acabo de citar o apóstolo Esteves com a Sônia. Para quê? Para mostrar o perigo. Por exemplo, irmãos, ó, modéstia à parte. Caiu o teto da igreja deles, eles estão ainda com a igreja. Explica isso para mim. Ah, é um milagre. Mas só uma pessoa, claro, ele foi levantado como um pastor, eu não quero entrar no mérito, mas, por exemplo, eu achava que quando ele foi preso, e depois de ser preso, que o teto caiu, que ele ia deixar essa linha da teologia da prosperidade e ele ia se tornar um pastor bíblico e cristocêntrico. Mas, pelo que me parece, ele dos neopentecostais, ele tem uma boa mensagem de evangelização. Quando ele prega Cristo, prega a salvação, é lindo. Mas quando a gente vai acompanhar ele no dia a dia, a teologia da prosperidade está lá diante deles. Não está ou não está? Infelizmente. Agora, pensa ele como um mensageiro das escrituras, pura e simples. Seria um Billy Graham brasileiro. Não é verdade? Estão entendendo, irmãos? O problema é quando a gente ajusta. Vamos pegar aqui no caso do seminário teológico. Seminário teológico é uma área que prepara obreiros para a igreja. Mas nem todo mundo da igreja vai ser seminarista. Nem todo mundo da igreja tem que fazer seminário. Muitos pastores que são professores de teologia, eles muitas vezes eles acham que toda igreja tem que ser assim, não é? Então, o Jorge Pinheiro, quando ele nos disse isso lá na Faculdade de Perdizes, isso foi libertador, porque muitas vezes, por causa das nossas aptidões, das nossas inclinações, a gente faz a teologia. E a Bíblia não é isso. A teologia tem que fazer a nossa vida. E a gente se ajusta a ela e a gente deixa Deus fazer o que Ele bem deseja conosco. Está claro isso? As escrituras que dão o tom e elas que mostram como deve ser. E agora, para a gente ir para um outro assunto muito interessante, para que eu possa falar para os irmãos, semana passada eu tinha mostrado esse livro aqui, ó, Reino Entre Nós, Transformação de Comunidades pelo Evangelho Integral. É uma obra, né, da editora Ultimato, dessa linha. Mas eu quero pegar uma outra coisa mais interessante. Enquanto eu me preparava para falar para vocês, eu me lembrei desse livro aqui, ó. Não está aparecendo. Calvinismo. Esse é um livro escrito por um jornalista chamado Abraham Kuyper. Ele vai fazer, esse livro é muito maravilhoso. Esse livro ele vai fazer um relato de como a reforma protestante do século XVI enriqueceu a vida, a cultura, a forma espiritual dos povos que adoravam a Deus, aonde essa mensagem cristã chegou. Então, Abraham Kuyper, ele vai fazer essa obra e ele chega, por exemplo, a afirmar o seguinte, que a reforma protestante, principalmente a obra de Calvino, aonde chegava a mensagem dos protestantes, e principalmente a igreja calvinista, que era, no caso, a igreja presbiteriana, naqueles países, olha que interessante, a maneira, tendo um barulhinho, tendo um motorzinho, estão ouvindo? É moto. Deve ser algum carro que passou. Ah, então tá. Então, maravilha. Podia ser algum cabo de... E aí o que acontece? O que eu quero falar agora para a gente pontuar essa questão? Porque hoje a missão integral dos últimos movimentos que está sendo, vamos dizer assim, mencionado sobre essa questão
da evangelização do missionário, levando a assistência social como um instrumento de transformação. Mas vão surgir muitos outros, entendeu, irmãos? Assim como surgiu a teologia da prosperidade, da libertação, assim como surgiu o movimento de Francisco de Assis, assim como vão surgir muita coisa. A questão aqui é a gente saber o que a Bíblia diz, o que importa para a gente. É isso que importa. Lembra que semana passada, quando eu falei sobre montar um trabalho social da igreja, as pessoas muitas vezes nos cobram, mas depois, quando elas veem o tamanho do caroço de angu, a primeira coisa que elas fazem é: pastor, se vira. Por quê? Porque é difícil. Requer o quê? Voluntários. Por exemplo, irmãos, agora a gente está passando aí há 15 dias numa nova demanda. Essa nova demanda aqui, ó, estamos tendo aula como não imaginávamos. Por quê? Porque é um novo formato, é uma nova perspectiva, é uma nova classe, é um novo jeito de seguir a Deus e de adorar a Deus. Inclusive, fica aqui a minha chamada, claro, excetuando, né, o meu irmão Luiz e a irmã Carmen, mas os nossos irmãos da igreja local. Eu conto com vocês em cada trabalho online. Quero ver a participação de vocês. Vocês são seminaristas? É claro que no dia que o irmão está trabalhando lá, não tem o que fazer, né? Então, o irmão está trabalhando, como vai participar? Não dá. Mas a irmã Elaine, por exemplo, a irmã Lilian, se puderem participar do nosso culto das irmãs, sabe? Dando aquele aval. Irmãos, estamos aqui. Os demais, agora todos vocês, eu acredito, no culto de oração, participando. Espero que os irmãos estão acompanhando aí, né? Estão acompanhando? Quero ver aí. Então, os cultos, né? Escuta, porque agora, irmão, novo formato. Eu preciso do quê? Quero que vocês façam frente conosco. Porque é importante esse apoio. Mas vou dar um exemplo para vocês. Olha como é difícil. É um novo formato em que a gente está sambando para ajustar a transmissão. Para depois a gente ir para melhor comunicação, para melhor imagem, para melhor filmagem. E aí a gente vai. Mas é muito difícil. Eu e os irmãozinhos que estamos nas redes sociais, pelo amor de Deus, a gente tem vezes que vai dormir 1, 2 da manhã, está sem horário, porque é muito complicado. Para vocês verem, eu comecei 7h10, fazendo chamadas. Pessoal, vamos fazer os testes lá? Começamos a aula 1 hora depois. Graças a Deus, agora já ficou mais fácil. Então, semana que vem, quando der 7h15, já vou estar chamando, a gente bota para gravar no início. Por quê? Porque são coisas de um novo formato. Imagina, irmão, montar uma creche. Imagina montar uma escola. Olha como é a complexidade. E para a gente se perder no meio do caminho é muito fácil. Porque muitas vezes, irmãos, entram outras coisas. Quais coisas? Dinheiro. Quando a gente monta, por exemplo, que nem lá em Perdizes, tem a igreja de Perdizes, tem o colégio de Perdizes. Irmão, não sei se vocês já foram lá, mas é um colégio, é um quarteirão, é tudo da Igreja Batista de Perdizes. Pensa comigo, quanto de receita não tem ali? O próprio Mackenzie. Porque há essa briga no Mackenzie. Os grupos dos teólogos liberais, os conservadores, os desviados, e aí vai. Pode ver, o Ribeiro foi mandado embora o ano passado. Um excelente pastor. Por quê? Porque ele não fazia parte de nenhum grupo. Ele entrou no Mackenzie, os alunos quiseram fazer baixo assinado, porque o pastor Ribeiro estava dando excelentes aulas, ele falou, eu estava ganhando muito bem. De repente chegou a carta, demissão. Ele falou, eu não entendi. Aí eu falei, o que houve? Ele falou, a cúpula lá, porque você lá é cartucho. Quem assume aquela gestão, é aquela gestão que vai pôr os professores que eles querem. Aí ele também deu um elogio muito bonito, o Ribeiro. Ele falou, por outro lado, Mackenzie, a igreja presbiteriana paga tudo. Ou seja, eles podem ter o lado errado deles, mas tem um lado bom. A igreja presbiteriana que coordena tudo aquilo, que banca tudo aquilo, que gerencia tudo aquilo. Então, ou seja, mas olha como é difícil. Imagina quanto de receita não entra para uma universidade como é o Mackenzie. Mas, ao mesmo tempo, quanto eles investem em profissões e pesquisas. Irmão, olha, para a gente se perder no meio da carruagem é muito fácil. Pode ver.
Por que muitos pastores enveredaram para a teologia da prosperidade? Porque, como eu já preguei, a teologia da prosperidade é uma rede multinível que quem vai ganhar dinheiro é quem está aqui, ó. Você concorda comigo? Vamos fazer agora a campanha da família. Faça o seu voto. Vamos fazer... Irmão, se nós fôssemos do tamanho que é a nossa igreja, com teologia da prosperidade, nós lucraríamos 10 vezes mais. Entendeu? Só que aí eu sacrificaria vocês, saquearia vocês, e jamais estaria dando uma aula como essa, esclarecendo vocês. Olha que interessante. Por quê? Porque são escolhas. Então, o que acontece com tudo isso? Olha como que a gente tem que fazer críticas, e a gente tem que saber fazer críticas não em bloco. A gente tem que olhar e fazer críticas separadas. Agora, onde eu quero chegar? O movimento calvinista. Esse livro é a tese de Abraham Kuyper. Olha que coisa fantástica. Hoje, por exemplo, irmãos, a gente não tem dificuldade de pensar assim, o cristão e a política, o cristão e a arte, o cristão e a música. Temos ou não temos? Quem aqui que gosta, por exemplo, de ver... Por exemplo, se imagine, eu não tenho pretensão nenhuma, quero continuar só sendo pastor, mas imagine você agora ouvindo de mim, olha, eu vou me sair como candidato para vereador na próxima gestão. Seja honesto, vocês iam se sentir bem em ouvir isso? Depende. Depende. Mas a Mamelínia, fala aí, Marília. Ela já fez uma bochecha. Não, deu para ver uma bochecha. Não. Não, né, irmã? E você, Reis e Elaine? Muito suja. Né, irmão Luiz? Felipe gosta de política, então olha como que a opinião vai depender de cada um. Depende, porque ele já me conhece, então, de repente, depende. Mas quem não gosta de política, quem não consegue ver bons olhos, de cara já. Por quê? Porque realmente faz bochecha. Não está dando para ver só o rosto da irmã Carmen, porque a irmã Carmen está cortando um pouquinho o celular dela, né, na filmagem, mas não tem problema. Mas eu, por exemplo, agora melhorou. Isso. O irmão Luiz está no meio só. O irmão Luiz, está deixando a irmã na filmagem. Irmã, está muito machista esse homem. Empurra ele um pouco para o lado aí. Vamos ser mais democráticos. Aí, melhorou. Joia. Aí, voltando, irmãos, o que acontece? Eu confesso que quando eu vejo um pastor que se inclina para a vida política, eu já, de cara, já tenho aversão. De cara. Por quê? Porque ele é chamado para uma obra espiritual e não para uma gestão pública. Agora, pastor Rai, existem exceções? Existem. Por exemplo, pastor Clóvis, pastor Fabinho, da Quadrangular. Mas mesmo eles são muito criticados pelo próprio rebanho deles, porque alguns apoiam e outros não. O irmão Luiz e a irmã Carmen vão falar sobre isso. Então, olha só como é interessante isso. O que acontece? A questão hoje, por exemplo, do cristão e a política, qual é a nossa relação com a política? Até onde a gente vai? Olha outra coisa. O cristão e a música. Felipe é músico. Reis e Elaine são músicos. Mas, por exemplo, eu sou músico profissional. Eu fui chamado para tocar numa churrascaria. E aí, pastor, eu posso ir? É o meu emprego. Olha só, parece bobeira, né? E agora, pastor? Eu estou tendo que trazer o pão para minha família. Eu não sei o que eu faço, pastor. Aí tem irmãos que gostam, tem irmãos que não entendem. Não é assim? Ah, mas para a churrascaria pode. Mas se tiver a luz apagada, não pode. Não é assim? Por quê? Porque a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade. Sejamos honestos. O cristão e a arte. O cristão e o cinema. O cristão e a gestão pública. O cristão e a ciência. E aí onde entra a grandeza e a beleza. O cristão como cientista. E aí onde entra a grandeza de Calvino. Por que Calvino, irmãos? Quando a gente começa a estudar, e hoje eu quero concluir essa parte de missão integral,
fazendo aqui, deixando um detalhe para os irmãos, para a gente bater palma para esse grande irmão do passado, que foi João Calvino. Porque ele tinha uma postura. Qual era a postura dele? Pregar a Bíblia. Pregar a Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, Calvino, ele foi pastor em Genebra. E enquanto ele pastoreava a sua igreja, houve um cisma na igreja dele. E aí ele acabou deixando de pregar naquela igreja. E ele foi para outro lugar. Passaram-se 5 anos, ele voltou para a igreja. E aquele grupo que tinha mais ou menos convidado ele a ir embora, depois de 5 anos viram que fizeram um péssimo negócio, perdendo um pastor muito importante. Quando ele voltou, depois de 5 anos, e continuou e subiu no púlpito para pregar, todo mundo pensava, Calvino aqui vai soltar com língua nos dentes, vai mandar, vai falar poucas e boas para aquele grupo. Sabe o que ele fez? Ele fez assim. Irmãos, vamos abrir no livro de Jeremias, capítulo de número, por exemplo, 29, versículo de número 14. Aí eles olharam assim. Porque há 5 anos atrás eu estava em Jeremias 29, 13. Vamos dar sequência. Olha que grandeza. Calvino pregava versículo por versículo da Bíblia. Ele é considerado, para muitos, esse teólogo assim tão estimado, porque Lutero faz a reforma protestante, mas quem doutrina a igreja foi Calvino. Calvino e o grupo dele, que daí nascem a igreja presbiteriana. E muitos batistas, como Spurgeon, por exemplo, irmãos, Spurgeon era um batista calvinista. A igreja batista, ela também foi, na sua grande maioria, formada pelos princípios de Calvino. A igreja congregacional e todas essas outras igrejas que surgem, como a igreja metodista, ela tem uma influência muito grande nos ensinos e na obra de Calvino. E qual era a grandeza de Calvino? Pregar a Bíblia e pregar as Escrituras. E dentro desse contexto, quando chegaram e fizeram perguntas para Calvino, tá bom, Calvino, e agora? O crente pode atuar na política ou não? Aí, olha onde entra a grandeza dele. Ele falava assim, a igreja é a igreja, o Estado é o Estado. Uma coisa não interfere com a outra. No entanto, você é um cidadão do Estado. Se o irmão quiser se candidatar, eu vou te orientar, eu vou te doutrinar. E agora você, cristão, lá na política, tem que fazer valer o seu cristianismo. Ou seja, é um cristão na política. E aí ele dá toda a orientação. Olha que fantástico, irmãos. Toda a orientação de como se fazer política em 1500. Olha que fantástico. Hoje a gente não tem dificuldade? Tem. Quer resolver isso? Lê Calvino. É só ler Calvino. Só faz 500 anos. Quando a gente lê como ele explica para os líderes a maneira de ser um cristão político, está tudo resolvido. Aí ele fala, você juiz, quer ser um bom juiz? Não precisa entregar a farda. Seja um cristão juiz, um cristão policial, um cristão atlético, um cristão professor, um cristão em todas as áreas. E ele, então, Calvino, por exemplo, a questão da música. Você acha que essa questão ela é nova para a gente hoje? Não. Ela é antiga. E Calvino, então, dá direcionamentos. Aí, talvez você diga, mas qual é o direcionamento? O direcionamento que ele dá são direcionamentos bíblicos. Ele resgata os ensinos bíblicos na prática da igreja. E no trabalho social, a mesma coisa. Como que a igreja vai ser na obra social? Como a igreja vai ser na ajuda dos necessitados? Como a igreja vai ser no ensino? Olha que fantástico. Por isso que da igreja nasciam-se escolas, ONGs, instituições. Por isso que muitos países europeus, aonde chegava a mensagem do evangelho puro,
Esse evangelho puro que transformava a nossa vida, transforma agora a nossa família, que vai transformar os nossos parentes, a nossa cidade e aquele meio. Por isso que o nosso slogan, né, que está lá debaixo da nossa placa, Vidas Transformadas, Transformando Vidas, representa muito bem uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Vidas que são genuinamente transformadas, elas vão ser canal de transformação em muitas vidas. Porque não tem como desvincular. Agora, se eu me desvio, se eu deixo de ser uma pessoa transformada, como que eu vou transformar outros? Se eu me corrompo por uma prática que não é mais a prática de Deus, é a prática dos homens, como eu vou transformar outros? Entenderam? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque Calvino foi essa pessoa. E esse livro de Abraham Kuyper, irmãos, ele é fantástico, porque esse jornalista, ele começa a relatar como foi a chegada do evangelho na Polônia, como foi a chegada do evangelho na Escandinávia, como foi a chegada do evangelho em toda a Europa. Por isso que a Europa tem esses traços poderosos do protestantismo, por causa da mensagem do evangelho. Agora, olha que interessante. Isso não quer dizer que, por exemplo, olha só que interessante. O evangelho chegou lá. Então quer dizer que está tudo resolvido. A gente não tem que pregar o evangelho de novo para eles. Não, pelo amor de Deus. Eles se mantiveram firmes, mas as próximas gerações muitas vezes se corromperam. Pode ver que, olha, como que o evangelho, como que é o evangelho? É a política, o evangelho é a ciência, o evangelho é a liberdade, o evangelho é o indivíduo, o evangelho é a família. Então, notem bem, isso tudo é só uma demonstração de que missão integral não é a resposta de tudo. A resposta de tudo é o evangelho pleno de Jesus, o evangelho sendo vivido por mim e por você, na simplicidade daquilo que a gente vive no dia a dia, mas daquilo que a gente prega, não só em palavras, mas por meio do nosso modelo. Nota, nós pregamos em palavra, mas o nosso modelo tem que falar mais alto. Hoje o nosso problema é que nós temos muita palavra e falta modelo. A gente tem que ter palavra e modelo. Agora, se a gente não tiver palavra, que a gente pelo menos conserve o modelo, porque o modelo ele acaba sendo um meio de comunicação mais poderoso do que um discurso fútil e tolo. Agora, desde que o meu modelo seja cristocêntrico, escriturístico, que glorifica o Cristo ressurreto e que deixa como legado a própria Bíblia e a própria palavra do Senhor. Agora, não é que o modelo diz mais alto do que a proclamação, não. É porque a minha proclamação ratifica o meu modelo. Pode ver que o Evangelho chegou a nós. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E é natural que agora, crendo e vivendo, a gente vive. Então, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que esse foi o exemplo deixado por muitos homens e mulheres de Deus em qualquer espaço. Por exemplo, olha que interessante. Essa mensagem poderosa chega-se agora entre os morávios. Os morávios foram um grupo de pessoas que se refugiaram sobre a tutela de um conde, aonde ele era uma pessoa muito nobre, e lá ele ia recebendo irmãos de várias cidades que fugiam da perseguição católica, e agora ele criou praticamente uma vila, um vilarejo, e nesse vilarejo eles eram o quê? Irmãos protestantes que viviam seguindo a Bíblia. E ao ler a Bíblia, e ao ver a necessidade de muitos no mundo, o que os moravianos fizeram? E aqui vai ficar uma lição de casa para vocês, para as próximas aulas. Eles começaram a proclamar o Evangelho para os seus próprios vizinhos, parentes e amigos, e indo
em outras nações. O nosso aluno, Flávio, que se formou o último ano, ele tem um canal no YouTube que é exclusivo de missionários. Depois peguem lá, se inscrevam no canal dele e peguem tudo que tem lá de morávios e assistam, para vocês conhecerem um pouco da história dos moravianos. O que eles fizeram? Eram os moravianos que se vendiam como escravo para pregar o evangelho? Exatamente, Felipe. É agora que eu quero chegar. O que eles fizeram? Os moravianos foram desafiados a começar a pregar o evangelho para outros povos, por quê? Naqueles dias, o sistema escravocrata era muito grande. Então, eles tinham escravos que trabalhavam ali para eles e que eles, muitas vezes, abençoavam esses escravos para irem lá na família deles e nos parentes dele na África. E quando eles iam e voltavam, eles diziam para os seus próprios patrões, irmãos moravianos, só que lá na Morávia, eles não eram tratados como escravos. Eles foram vendidos como escravos, mas agora eles viraram irmãos. Por causa do quê? Por causa de Cristo. Olha só que fantástico. Olha que fantástico. E aí, então, esses irmãos agora falavam assim, deixa eu voltar para... Por exemplo, faz de conta que eu sou o conde, tá? E eu tinha um escravo. E aqui nós estamos na Igreja Batista Missionária, lá na Morávia. Só que aquele irmão, que é... Vamos pôr aqui, com todo respeito, tá, irmãos? É uma questão de ilustração e de metáfora, tá? O Marcelo Negão, né? Marcelo Negão, nosso Marcelinho baterista. Ele é o mais queimadinho, né? Da nossa igreja, com todo carinho. Tanto é que o apelido dele é Marcelo Negão, né? Aí o que acontece? A gente trata ele não como um escravo, mas a gente trata ele com igualdade, é um irmão nosso. Mas pensem que o nosso contexto social é de escravo. E aí um dia ele chega para mim e fala, pastor, eu quero visitar meus irmãos lá na Etiópia, lá na África, lá no Níger. E a gente fala, vamos sim, vai lá, filho. E aí, de repente, ele vai, passa 6 meses, 1 ano. Quando ele volta, ele fica chocado. E ele fala assim, pastor, deixa eu ir viver entre eles, porque eu tenho que levar essa mensagem do Evangelho para eles. Aí começa, então, a ter o povo da Morávia, essa igreja da Morávia, começa a ter um despertar para missões. O pastor, juntamente com os irmãos, começam a orar. E aí, de repente, chega, por exemplo, o Felipe e a Elaine, uma hipótese, e fala assim, pastor Rai, deixa eu ir junto com ele, para a gente pregar lá para os irmãos, lá da família dele? Tá bom. E aí começa, então, a ser enviados os primeiros obreiros, seminaristas. Só que, de repente, uma obra missionária começa a nascer naquela igreja. E aí homens e jovens começam a dizer assim para muitos outros, olha, eu não quero casar, eu quero ser útil para Deus na proclamação do Evangelho. E outras moças começam a dizer, eu também não quero casar, eu quero ser enviada para a obra do Evangelho. E eles são preparados na igreja local. E eles são enviados. Só que existem países que eles não podem ir lá para pregar o Evangelho. Existem países que eles têm que ir para aquele lugar como escravos. E aí eles se vendem como escravos para entrar naqueles países para pregar o Evangelho. Aí você fala, pastor, como foi isso? O mover dos moravianos foi um dos moveres mais lindos da história da igreja evangélica. Durante praticamente 100 anos, aquela igreja local se reunia em oração, praticamente ininterrupta, e numa obra social, uma obra de missões poderosa. Ó, nota só, eles se vendiam como escravos. Tem coisa social mais linda do que isso, irmão? Quando a gente pensa isso, a gente não está falando aqui, eu vou dar a cesta básica. Eles se doavam como um instrumento da proclamação do Evangelho. Muitos missionários morriam de tuberculose, outros morreram no campo pelas perseguições, outros morreram por causa de apedrejamentos, mas essa obra não parou durante muitas décadas. E a obra missionária gerada pelos moravianos inflamou o mundo. E alguns países em que a reforma protestante já era
forte, já era rica, já era suntuosa, como na Inglaterra. Olha que chocante. A Inglaterra, nesses dias, estava vivendo dias já de letargia. Era o evangelho nominal. A igreja na Inglaterra já era a igreja anglicana. A rainha e o rei já tinham feito com que a fé da Inglaterra fosse a fé dos protestantes. Foi nesse período que uma coisa acontece de forma extraordinária. John Wesley era um professor de Oxford, de línguas originais, um pregador já em toda a Inglaterra. Ele já tinha ido para os Estados Unidos pregar o evangelho, mas numa dessas viagens em que ele estava fazendo a Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, naqueles dias eles eram chamados de Nova Inglaterra, acontece uma grande tempestade no barco. Uma grande tempestade. E John Wesley acha que ia morrer. John Wesley já era um pastor, irmão, presta bastante atenção, olha que fantástico. Já era um pastor, já era um homem piedoso, um teólogo, um professor de seminário, formador de discípulos, mas ele fica morrendo de medo de morrer. Ele fica apavorado de que vai morrer. E de repente ele olha e vê alguns missionários agarrados ao mastros, sereno, cantando no meio da maior tempestade. Ele fica assim, em profunda dúvida. Quando passa a tempestade, aquele barco não afunda, ele vai até aqueles homens e fala: vocês não estavam com medo de morrer? E aqueles homens eram missionários moravianos que estavam indo para a América pregar o evangelho. E eles disseram: se nós morrêssemos, nos encontraríamos com o nosso rei. Se vivermos como estamos vivendo, vamos pregar o evangelho. John Wesley fica com uma profunda incógnita da sua fé, da sua religião, da sua postura, e ele foi impactado por essa obra. Olha, irmão, Wesley era um ministro ordenado, pastor, mas dentro dele ainda algumas coisas precisava ajeitar. E agora, diante desse testemunho vivo e dessa fé poderosa desses homens que sabiam muito pouco, muito menos do que ele, mas sabiam e entendiam muito mais de Deus do que ele começa então a caminhar com esses homens, aprender com esses homens, e a partir dessa experiência ele se torna uma nova pessoa e um novo homem, tem uma experiência poderosa com Deus, depois de oração, de vigílias, e a vida dele então foi transformada, e aí ele começa então a pregar com uma autoridade, com poder, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e um avivamento começa a varrer aquela nação. Olha que interessante. Um casal missionário, algum grupo de pessoas. Nota como o poder do evangelho está além daquilo que a gente faz, irmãos. O poder do evangelho é maior. Por isso que lá em Romanos diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio e para todos. É o evangelho que vai nos libertar. Quando esse evangelho realmente nos liberta poderosamente, a gente passa a amar a Deus e passa a amar o próximo. E nessa liberalidade, a gente constrói não só uma igreja, mas uma comunidade poderosa e deixa uma mensagem poderosa para as posteridades. John Wesley, olha que fantástico, irmão. Ele faz uma obra de evangelismo, um avivamento extraordinário. Vem Whitefield, que é um outro aluno de Oxford, que também começa a fazer uma obra de evangelização tremenda na Inglaterra. A Inglaterra muda o seu panorama. As mulheres na Inglaterra, lembram daquelas músicas dos bares ingleses, que elas dançavam levantando a perna, os bordéis, lembram que tem no filme americano antigo? Lembra de tudo isso? Tinha muita promiscuidade, tinha muita devassidão, muitas pessoas eram alcoólatras. Hã? Alguém falou alguma coisa? Não? Não. E aí o que acontece? A cultura na Inglaterra muda, as mulheres começam a se vestir agora decentemente, não mais vulgares. Por quê? Porque elas se convertem.
são libertos dos vícios, restauram as famílias, os casamentos são harmoniosos. E em pouco tempo, um avivamento varre a Inglaterra. Olha, percebam, era uma igreja que estava vivendo na apostasia. Eles tinham aceitado já o protestantismo lá atrás, em 1500 e pouco. Agora John Wesley é 1700 e pouco. 200 anos eles estavam numa religião nominal. E agora vem quem? John Wesley, vem Whitefield e restauram aquele mover poderoso, liberta a nação de novo pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. E agora, olha que fantástico, John Wesley, ele além de ser uma pessoa que teve uma mensagem de transformação, sabe esse movimento de sindicalistas que hoje a gente tem no mundo todo? Sabe, nasce aonde? Nasce na Inglaterra com quem? Com John Wesley. Por quê? Porque ele vai chegar para os patrões e para os funcionários e vai restabelecer o quê? Os deveres e os direitos dos patrões e das pessoas. E aí uma nova história ela é concretizada na Europa. Só para vocês terem uma ideia, nos dias de John Wesley, olha que fantástico. As igrejas, elas se abriam para fazer não só... sabe o formato de escola bíblica que a gente tem hoje? Escola bíblica, a gente fala escola bíblica dominical, não é assim? Sabe o que John Wesley fazia? O ensino era tão precário naqueles dias de John Wesley, porque o pai tinha que ir para uma mina e ficava o dia inteiro, e a mãe muitas vezes também, a criança era criada na rua. O que ele abria? Ele abria a igreja, ensinava a Bíblia, e depois de Bíblia, ele ia dar reforço escolar. Então, a escola bíblica, na realidade, nos dias de John Wesley, era um centro de treinamento de Deus e de educação. Sabe qual era a bandeira de John Wesley? Que a transformação das pessoas se dá por duas frentes. Primeira, proclamação do Evangelho, e segunda, educação. E foi isso que ele fez até o último dia de vida dele. John Wesley ajudou as pessoas com relação aos sindicatos, escreve, até hoje, nas leis da Inglaterra, tem muitas leis que foi John Wesley e a sua equipe que incrementaram e que deixaram. Então, muitas coisas aconteceram. Agora, percebam, quem começou fazendo tudo isso lá atrás? Lutero, com a Reforma Protestante, e principalmente Calvino. Calvino tinha uma frase que dizia assim, ele dizia assim, até anotei aqui, ele dizia, orare e labutare, em latim, ore e trabalhe, ore e trabalhe. Qual é a função de um pastor? Orar pela igreja e de ensinar a igreja. E fazer com que aonde a gente chegar, que esse efeito abençoador, como uma bola de neve, vai se desencadeando por cada alma daquela igreja. Aquele que está atuando lá na política, que ele seja um fator determinante na política. Aquele que é na escola, um fator determinante na escola. Aquele que é no comércio, um fator determinante no comércio. Aquele que é empresário, um fator determinante no empresário. Ou seja, orare e labutare. A gente ora, a gente ensina e a gente trabalha. Como? Se unindo como igreja, pedindo a Deus que Ele nos dê direção. E dessa forma, a gente faz uma evangelização significativa. E eu poderia citar muitos outros homens de Deus que fizeram uma obra notável. E essa obra de Abraham Kuyper é uma defesa ao que aconteceu na Europa, nos países que aceitaram a Reforma Protestante. E para eu concluir, para a gente encerrar, deixamos essas duas aulas voltadas para aquilo que virá na nossa história do povo brasileiro. Vamos lembrar, nossa primeira e a nossa maior tarefa é proclamar o Evangelho todo de uma forma bíblica, escriturística, cristocêntrica para todas as pessoas. E que, diante dessa máxima, o Senhor possa nos conduzir como pessoas, como pastor, como igreja, como ministros, como seminarista, de uma forma poderosa aonde a gente chegar. Porque a gente sabe que a maior
bênção de Deus é a proclamação das boas novas de Deus. E quando nós somos verdadeiramente convertidos, somos verdadeiramente lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós deixamos uma marca poderosa para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Que Deus possa nos ajudar nessa tarefa. Porque quando vierem novas ondas, tentando nos enredar por caminhos perigosos, a gente vai falar, se perderam aqui, se perderam acolá. Ou senão, quem sabe, a gente vai dizer, olha, é interessante o que eles estão fazendo, porque eu não estou fazendo. É interessante que eles estão se doando, porque eu não estou me doando. Eu preciso me doar mais. Por que eu estou tendo um cristianismo tão apático? Porque o meu cristianismo é só um cristianismo, muitas vezes, só de nome. E aqui fica o meu desafio, como eu concluí semana passada. Amados irmãos seminaristas, vamos amar a Deus e amar ao próximo. Vamos amar a igreja que Deus nos pôs. Vamos amar a nossa família e vamos nos doar, sem reserva, com motivações corretas. Porque muitas vezes, amados, a gente vive uma vida muito pequenininha. Se eu sou convidado, se eu recebo, eu faço. Se não, não faço. Não, irmãos, isso não é cristianismo. Estudem sobre os moravianos. Pensem naquilo que é obra da cruz, que o Senhor nos ensina. Sabe, amados, a vida de um cristão, ele está além da nossa vida na igreja. A vida na igreja é muito pequena. A nossa grande vida cristã está além da igreja. É como eu reajo ao irmão, é como eu ajudo o meu próximo, o meu parente, aquele que muitas vezes até é um atribulado. É a maneira em que eu me posiciono corrigindo aquele irmão perturbado, aquela irmã vaidosa, aquela pessoa carnal. Eu ensino ela, eu ponho ela no lugar dela, mas ao mesmo tempo eu a amo. É a maneira em que eu me posiciono, me entregando para o reino, para aquele que quer o evangelho e para aquele que não quer o evangelho. Sabe, amados, muitas vezes, tudo isso que a gente tem passado e vamos passar, Deus está nos ensinando a amar. Seja ousado na arte de amar. Não aceite um cristianismo sem amor, mas não o amor que barganha, não aquele amor da cesta básica. Vem para a minha igreja que eu te dou uma cesta básica. É aquele amor incondicional, que sabe dos seus papéis, que sabe dos seus pares, que a gente realmente possa viver isso. Então, eu fiz questão de dedicar essas 2 aulas sobre esse tema para, em primeiro lugar, mostrar que o evangelismo também é o evangelismo e missões também é uma obra que a gente faz com a nossa vida, como foram os nossos irmãos moravianos, como foram os nossos irmãos da Reforma Protestante. E que a obra de Deus ela está muito mais além do que a gente possa pensar ou imaginar. Eu, como pastor de vocês, como professor do nosso seminário, eu fico sempre dizendo, Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer para a nossa igreja? O Senhor quer que eu tenha apenas um seminário? Me dá força de ser fiel até a morte. O Senhor quer um colégio? Me dá força para eu ajudá-los até a morte. O Senhor quer um hospital? O Senhor quer o que de nós? Me dê força, Senhor, e mande recursos, mande obreiros para se entregar nessa obra, porque a obra, de fato, do evangelismo, da evangelização, é muito maior, irmão, do que acontece lá na igreja durante 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30 de culto. Pode ver, irmãos. A nossa obra, como protagonistas do evangelho, é muito maior fora das paredes da igreja. Tem uma igreja, que é a igreja do pastor Edson, é uma igreja batista, que ele investe muito. Edson Queiroz, acompanha esse pastor, ele é uma bênção. Na igreja dele, quando você está dentro da igreja, tem uma placa que é mais ou menos dizendo algo do gênero, saindo daqui, começa a sua obra. Geralmente a placa está do lado de fora e a gente entra. Ele colocou dentro da igreja, quando você sai para a rua, ele colocou tipo, seja uma igreja fora daqui. E ele investe em missões.
Eles têm trabalhos fortes de missões. Por quê? Porque a gente sabe, irmão, que na igreja é muito performático. Os mais vaidosos gostam de se projetar ali, porque todo mundo vê. Irmão, isso não é igreja, é o que acontece aqui, de trás dos bastidores. Igreja é o que acontecia com os moravianos, se doando. O conde Zinzendorf dedicou a sua riqueza, a sua vida, para ser um pastor daquela comunidade. E ele foi um pastor que influenciou gerações. Ele influenciou um legado de povos. Ele dedicou parte da sua vida formando e treinando pessoas. Eu já contei para vocês a história da vaca que voa, lembram? Lembra da vaca que voa? Lembra ou não? Quem lembra? Lembro não. Da vaca voando? Não? Então eu vou concluir contando a história do conde. Ele influenciou gerações. Mas notem bem, o povo dele era esse povo que militava. Como? Orando. Dizem, irmãos, olha que fantástico. Dizem que a Igreja da Morávia orou 100 anos ininterruptamente. Eles tinham uma sala de oração que durou 100 anos. Pense nisso, é uma coisa... Eu estou pastoreando a Igreja Batista Missionária, vou fazer 25 anos. Eu fico pensando, 100 anos? Um grupo de oração, ciclos, irmão, está lá a sala de oração pelos nossos missionários. E nesse período ia sendo levantado novas famílias, e de repente notícias ruins, notícias trágicas. Nota, a obra do reino começa onde? Na nossa oração de amor, na nossa entrega. Hoje, irmãos, muitas vezes para a gente pastorear é difícil para os irmãos frequentar o culto, participar na igreja, ser fiel com dízimo e com oferta. Ou seja, está faltando conversão genuína. Porque um convertido genuíno, irmão, ama a Deus, ama o próximo e é um militante na expansão do reino em amor. Ele não age com barganha ou por carnalidade. Hoje eu estou bravo, eu não vou para a igreja. Não, ele vai para a igreja, ele faz, porque ele tem esse dever. Então, eu quis trabalhar essas duas temáticas, esses 2 dias com vocês, para falar sobre missão integral, para mostrar sobre esse tema, abrir esse leque, dizer, olha, é interessante. A gente precisa ter essa visão, mas olha, não vamos se corromper como alguns grupos se corromperam, mas vamos ver como alguns irmãos na história da igreja foram valentes, foram militantes e foram doadores. E para eu encerrar agora a história do conde Zinzendorf. Ele tinha um centro de treinamento, ele era um dos líderes lá naquele seminário, e um dia o seminarista é tudo vivo, gosta de criticar, gosta de brincar, não é assim, irmãos? É. E aí, e faz parte, porque a gente aguça os irmãos a serem pessoas que criticam mesmo, que questionem, e faz parte mesmo. Por isso que eu amo irmãos e irmãs que gostam de refletir, de pensar, de argumentar com respeito. Por quê? Porque é nesse ambiente de diálogo que a gente cria uma igreja mais inteligente. Agora, nota, é uma igreja mais inteligente desde que a gente seja espiritual. Porque na hora que o irmão escolhe ser carnal, o seminarista se torna um objeto contra a igreja. Pode ver. Ele divide a igreja. Por que muitos pastores têm medo, seminarista? Porque na hora que o seminarista entende que ele vai ter esse poder de persuasão e vai colocar o pastor dele em sinuca de bico, ele vai roubar a igreja do pastor. Então muitos pastores, por isso que não gostam de seminarista. Porque muitos seminaristas já fez isso com o pastor. Olha que coisa maligna e diabólica. Mas voltando, o conde estava lá e de repente chegou 2 alunos. O conde estava na parte dele que ele dormia, era dia. Conde! Conde, venha, conde, tem um problema, conde, lá no campo, aconteceu um milagre, algo extraordinário, conde. Aí, o que foi? Aí, imagina, né? Vamos pegar aqui, era o João e o Mané. E o João falou, vem, conde, Deus está fazendo um milagre agora, conde. Aí o Mané, conde, Deus está fazendo algo extraordinário. E eles saíram correndo, enquanto eles corriam, aí o conde, naquele ímpeto, né? O que foi, conde? A vaca está voando, conde. Lá no pasto. Aí eles saíram correndo.
E quando eles chegaram lá, tinha outros seminaristas. E aí o seminarista, olha lá, Conde. Olha lá, está atrás da árvore, lá, deu um rasante, Conde. E o Conde, aonde? E, de repente, procurando a vaca, ela passou aqui, Conde, você não viu? Não viu? E o Conde não via a vaca, e o seminarista ali, o grupo já, né? E, de repente, um não aguenta mais e cai de tanto rir, e outro cai de tanto rir. Aí o Conde falou, olha, seminarista danado, me pegaram. Aí chegou aquele, o José e o Mané, falou, ô, Conde. Aí todos eles começaram a dar risada. Você acreditou, Conde, que a vaca estava voando, Conde? Poxa vida, Conde. Poxa, era o Conde de Zinzendorf, o nome dele. E aí ele falou assim, ô, meus irmãos alunos, eu mais acredito que uma vaca pode voar do que um crente pode mentir. Então eu acreditei, porque milagres acontecem. Deus abriu o mar vermelho, mas crentes não podem mentir. Então, meus irmãos, né? Você vê, eu deixo essa palavra aqui com vocês. Querendo Deus, semana que vem a gente começa às 7h30, já deixa tudo abertinho para a gente terminar no horário, que eu sei que tem irmãos que estão trabalhando, outros não, mas fica aqui. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que crentes possam ser crentes de verdade, cada um de nós. Amém? Porque mais fácil é uma vaca voar do que um crente mentir. Não é verdade, irmãos? E isso é uma coisa para a gente pensar. Crentes de verdade vivem no Espírito, crentes de verdade militam no reino de Deus, crentes de verdade amam a Deus e ao próximo, e a obra que eles deixam é uma obra de amor. A gente não precisa de missão integral, a gente não precisa de teologia da libertação, que a gente precisa do Evangelho de Jesus, ao vivo e a cores, sendo vivido dentro de nós, sendo transpirado por nós, para que a gente possa fazer uma grande obra para Ele. Amém? Tá bom, meus irmãos? Assistam os vídeos, vamos continuar debatendo, e depois, olha, já está aí a gravação aí para vocês, tá bom? Quiserem passar para outras pessoas, podem passar, né? Eu não sei se é permitido, mas passem para poder estar... Alguma dúvida? Não. Não. Quando que é a prova? A prova, então, agora semana que vem, amados, a gente vai voltar para o livro Fator Melquisedeque. A gente ia estar, hoje é a nossa 8ª ou 9ª aula, eu não me recordo. Faltam... Hã? 9ª aula. 9ª aula. Na realidade, a gente vai arrastar um pouquinho mais, porque por causa desse momento de interação. Então a gente eu vou ter que mudar um pouco, então eu vou fazer as outras aulas sobre o livro Fator Melquisedeque e vou passar a prova. E aproveitando, Felipe, que agora, né, fica demais, você tem aquela matéria para zerar comigo de teologia sistemática. Eu vou te passar para você fazer, tá bom? Tem aquela pendência, porque agora tempo, né, filhote? Tá sobrando tempo, né? Demais. É demais. Então, vamos embora. Aproveitem esse momento, irmão, para estudar. Aproveitem esse momento para evangelizarem, para socorrerem os irmãos, levarem uma palavra de conforto àqueles que precisam, porque é uma hora que muita gente está tendo necessidade da nossa palavra, do nosso contato. Tá bom? Então, manda um abraço para a Natália, Felipe, manda um abraço para Adriano, Lilian, um abraço, Luiz, um abraço, Carmen, Reis e Elaine. Que Deus abençoe, tá bom? Uma semana abençoada para todos vocês, tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Paz. Amém. Paz, pastor. Tchau. Tchau.